Relatividade, capítulo 6 de Tópicos de Física. Se você está chegando nessa apresentação agora, pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha, caiu de paraquedas, tá? É só você encontrar na descrição desse vídeo, você vai encontrar lá o link do meu site, em que está essa apresentação em PowerPoint disponível para você, e o link de todos os outros vídeos, tá? Do pacote de tópicos de física, dessa matéria. Então, tá? A relatividade nasce com Galileu ao mostrar que um corpo estará em movimento ou não em relação a alguma outra coisa. Por exemplo, uma árvore está parada em relação ao chão, entretanto está em altíssima velocidade em relação à Lua. Em 1905, o alemão Albert Einstein mostra que os conceitos sobre os movimentos relativos ganham uma profundidade assustadora para a mentalidade da época quando se aplicam à velocidade da luz. Algo válido para todas as velocidades, mas quando se aproxima da velocidade da luz é que se torna perceptível. Em 1916, a teoria da relatividade não se trata mais de velocidades constantes, ela também trata do assunto de forma mais geral, ou seja, com aceleração de partículas e da gravidade. Assim nasce a relatividade geral, tá? Então, isso daí também matéria para prova, tá? Experimento de Michelson-Morley, tá? Então, é a carinha do Albert Michelson e o Edward Morley, tá? Em 1887, os americanos Albert A. Michelson e Edward W. Morley fizeram um experimento que determinaria a existência ou não do éter, uma substância que seria um meio para a luz se propagar. O experimento consiste de um feixe de luz que, ao refletir nos espelhos e retornar, mostraria que a Terra se move ou não nesse éter. Caso se movesse, os feixes chegariam em tempos diferentes no sensor. Entretanto, não foi medida essa tal diferença, mesmo com a enorme precisão dos instrumentos. Então o éter não existe e a velocidade realmente se propaga no vácuo, mesmo sendo uma onda, e toda onda é a perturbação de algo em um meio, algo estranho. Por isso, tanta resistência para aceitar esse conceito. Isso gerou as bases para a relatividade de Einstein. Então, o que acontece aqui? Ó? Você vê que nessa animação vem um raizinho de luz, passa por um espelho semitransparente, chega aqui nesse outro espelho e volta para cá. Aqui também bate nesse espelho, volta para outro espelho e atravessa um pouquinho, chega um pouquinho dos dois raios nesse sensor aqui. E você percebe que eles vão estar em sincronia. Se eles estivessem fora de fase, significaria que eles teriam se movido pelo... haveria um éter que atrapalharia, teria uma interferência ali, que teria velocidades diferentes. Mas não tem éter, então para qualquer lado que esteja se movendo, a luz vai tudo ali junto, desse jeito. Como nasceu a teoria da relatividade? Albert Einstein partiu do fato de que a luz é uma onda, e ondas possuem sempre a mesma velocidade no meio. Então, como explicar ao se vê-la mais longa conforme a figura a seguir? O resultado disso é que os nossos conceitos de tempo e espaço precisarão ser revistos para satisfazer a invariância da velocidade da luz. A teoria nasceu com o nome de invariância da velocidade da luz. E por motivos assim, de umas certas inspirações políticas em alguns físicos ali, né? Eles falam que política não tem nada a ver com ciência, né? O pessoal curtiu a ideia de ser relativo, tá? Então, puxaram mais para o lado da palavra relatividade. O Einstein, de boa, aceitou isso, ele até gostou da ideia, né? Então, ficou tudo bem para ele ali. E a teoria da invariância da velocidade da luz se tornou a teoria da relatividade. Tá? Se você procurar lá no meu trabalho, Demônio de Einstein no ensino de filosofia, você vai estar encontrando mais histórias sobre isso. Eu tinha falado do demônio de Maxwell, tá? Eu tinha recomendado esses livrinhos aqui, A Suma Demoníaca, do padre José Antônio Fortea, e também o Ritual de Exorcismo e Outras Súplicas, que eu comentei, tinha esquecido de deixar ele fácil de ter acesso. E esse livro aqui é epígrafe, tá? Se não me engano, acho que a palavra é essa, né? A palavra é essa, que é aquele texto, aquela frase que você coloca lá inicialzinho no trabalho, às vezes uma dedicatória, é uma frase legal.
eu peguei daqui, tá? Ela fala do demônio de Einstein, então tinha que tirar a única frase do ritual de exorcismo e outras súplicas que se encaixava certinho com aquele trabalho. Então vamos lá. O que acontece aqui no desenho? Você tem aqui um raio de luz batendo no espelho e voltando, batendo e voltando. Esse aqui é o desenho do Neco, que há anos atrás eu tirei lá algum print screen, ainda mexendo com o Paintbrush, tá? Ou com o Microsoft Photo Editor. Esse aqui é muito antigo que eu montei, tive que redesenhar parte dessas figuras aqui, porque já precisava, né, mexer com, adaptar para o Word um pouquinho mais novo aqui, tá? Estava tudo em figura do Paintbrush ainda, então precisou ser redesenhado. Mas o Neco ainda são print screen daquela época, de quando tinha aquele programinha ainda. O que acontece aqui? Então você tem um raio de luz que bate e volta no espelho e vai estar levando um tempo para ir, para voltar e fazer esse percurso. Para esse observador aqui nesse referencial que vai estar se movendo em relação ao chão, que é o S'. Para o referencial no chão, tá? Quietinho aqui, vamos considerar a Terra ali como referencial bonitinho, tem um outro observador que vai ver o trem se movendo e a luz se movendo junto. Quando o trem estiver aqui, a luz chega aqui. Então, do referencial dele, se ele conseguisse perceber isso para a velocidade da luz, ela vai fazer esse trajeto, que é bem maior do que esse trajeto aqui. Tá percebendo o problema? Então, ela vai percorrer uma distância maior com o mesmo tempo. Então, para esse referencial, a velocidade da luz seria mais rápida nessa situação, o que não pode ser, tá? E aí geram uns probleminhas. E o Einstein falou que tem que ser isso aí. Ele descobriu isso de umas contas um pouquinho mais complicada, né? De um processo mais chato, quando ele publicou isso em 1905. Aí depois o pessoal foi estudando e acharam essa analogia que funciona, explicava melhor para ficar mais fácil de entender. Quais são os princípios da relatividade? Primeiro, as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Não existe nenhum sistema inercial preferencial. Tá? Então, a parte mais da relatividade ali tem que ser a mesma para qualquer referencial, tem que bater a mesma. E aqui a parte mais da invariância, né? A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor, de aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e sua medida independe do movimento do observador ou do movimento da fonte da luz. Tá? Então, ela é relativa em relação aos observadores, mas ela é invariável para a própria luz, tá? Para o meio que ela está se movendo. Então, independente do observador, ela vai ter essa mesma velocidade invariável para qualquer observador, independente do movimento da fonte. E aqui nós temos umas continhas, tá? Olha aqui, observador no trem. Então ele vai lá subir a distância percorrida pela velocidade. Ó, V delta S por delta T, você isola o tempo para cá e passa a velocidade dividindo aqui. Qual a distância que ele percorreu? Subiu D, desceu D, então 2D. Ó, olha aqui, ó. Subiu D mais D é o tempo de ida e volta, tá? Esse delta T' aqui, tá? Percorre a distância 2D e vai ser isso aqui. Agora, para o observador na estação, que é o referencial S, o que vai acontecer? Ela vai percorrer essa distância toda aqui, tem isso aqui e tem esse outro cara aqui também nesse triângulo. Esse é Dalit de tio Pitágoras. Estava revoltado lá no começo do exercício. Tá? Então, você vai trabalhar com isso aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado, um dos catetos e o outro cateto aqui ao quadrado. Então, você vai mexer com tudo isso aqui, vai ter que isolar esse tiozinho aqui. Tá? Então, isolando esse cara, a manipulação dá esse bicho aqui. Depois você continua trabalhando com mais um pouquinho, passa mais umas passagens e vai ter isso aqui. Tá? Tenha fé, acredite, né? Se você precisar, você olha os cuidados da transformação depois. Mas ó, é esse caminho. Tá? Então, o processo necromântico em que se chegou nisso é o que você está vendo aqui, esse ritual de magia negra aqui. Tá? Então, o que nós temos aqui? O tempo para um observador do referencial S, tá? Ele é comparado com o tempo do referencial S', segundo essa proporção esquisita aqui. Raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Às vezes o pessoal chama isso aqui de beta, tá? Vai ficar, acho que beta ao quadrado, se não me engano, ou chama toda essa raiz aqui de gama, tá? Para facilitar um pouco mais, mas para não enfiar mais letrinha na sua cabeça, tá? Deixa quieto assim, tá?
essa é a única forma possível de se viajar no tempo. Assim, o tempo passa mais devagar para quem está em alta velocidade, entretanto, o espaço se encurta na direção do movimento. Olha aqui o espaço. Então, o tempo vai sofrer alteração. Só que é o seguinte, o espaço, tá? Velocidade que vezes tempo, também vai sofrer alteração. E você vai manipular um com o outro aqui, e você vai descobrir, ó, o espaço L vai ser esse cara com esse ajuste aqui. Se você tiver velocidades pequenininhas, muito menores que o c, esse valor pequenininho ao quadrado dividido por um valor enorme ao quadrado vai dar um valor pequenininho. 1 menos 1 merrequinha é quase 1. Tá? A raiz de quase 1 fica mais perto de 1 ainda. Então, para velocidades do nosso dia a dia, isso aqui vai dar praticamente a mesma coisa. E esse aqui também, ó, tudo isso aqui vai ser quase 1 e vai ser praticamente a mesma coisa. Ninguém vai notar essa diferença no dia a dia. Você só vai conseguir perceber isso quando você sentir essa diferença, quando você tiver velocidades próximas à da luz, tá? Então, todas aquelas equações do sorvete, sorvetão, né? Ou seja, S igual a S0 mais VT, S igual a S0 mais VT, beleza? Ou S igual a S0 mais V0T mais meio de até ao quadrado, que é o sorvetão, né? Tudo isso teria que ser colocado com essa diferença relativística. Ou lá, V igual a V0 mais AT, do vovô ator, também toda ajuste relativístico. O Torricelli, ajuste relativístico. E todas aquelas formulinhas que já são um tormento para algumas pessoas que não gostam de fórmulas, iam virar monstros horrendos, terríveis, tá? Se você levar tudo isso em consideração. Mas aquilo ali é uma boa aproximação para o dia a dia. E para as nossas proporções funciona muito bem. Mas chega perto da velocidade da luz, você precisa ajustar isso, ou a precisão que você vai ter perde tudo. Tá? Se torna altamente necessário. Satélites, pela velocidade que eles estão, eles precisam disso. Tá? Já estão rápido o suficiente para precisar. O GPS, por exemplo, ele tem precisão de centímetros e às vezes até milímetros. Tá? Ele precisa de esse ajuste relativístico. Eu vi um documentário uma vez, uns caras na França, construindo uma ponte, em vez de usar aquela máquina lá, que eu nem lembro o nome disso, né? Também não sou engenheiro, tá? Tem aquele tripézinho, fica lá arrumando para medir a distância, de vez em quando você vê alguma criança boba posando, achando que vai tirar foto, aquilo ali dá uma precisão muito boa, mas o GPS estava tão boa a precisão que os caras usaram o GPS em vez daquilo, tá? Mas ele só alcança essa precisão toda com ajustes relativísticos de acordo com a velocidade dele. Então você descobriu que o mundo está girando a altíssima velocidade, descobriu que o sistema solar é mais rápido ainda, a nossa galáxia é mais rápida ainda, e você também descobriu que, de acordo com a sua velocidade, o tempo e o espaço vão sofrer alterações. Seu mundo não é mais o mesmo depois dessas aulas, né? As transformadas de Lorentz. H.A. Lorentz, tá? Então, que esse tiozinho aí, acho que é alemão, se eu não me engano também, tá? Se eu não me engano. Antes de Einstein ter chegado naquelas equações que você acabou de ver, né? Tio Lorentz já havia publicado algo assim com base nas equações de Maxwell sobre o eletromagnetismo. A grande diferença foi a interpretação. Lorentz pensou que os átomos se apertavam e Einstein que o espaço-tempo se deformava. Einstein chegou em um resultado equivalente e disse que não tinha conhecimento dessas equações. Quem publicou primeiro é o autor reconhecido. Então, Einstein falou que não tinha lido os artigos de Lorentz, né, que eram novos ainda, né, e não estava sabendo daquilo, chegou em equações semelhantes, tá, com um processo diferente. Tá? O Einstein era meio malandrinho, ele podia ter lido e ter mentido, ou pode ter simplesmente dito a verdade, então não tem como saber, né? Tá? Mas a palavra dele é que ele não sabia. Tá? A melhor explicação que nós temos até hoje é que ele realmente não sabia, então segue isso, mas sem aquela certeza dogmática. Né? Então vamos lá, nós temos um referencial aqui, um referencial S' com velocidade v, temos essas equações que mudam um pouquinho, ó. Para o Lorentz, fica aqui algumas coisinhas iguais, tá? E ele vai chegar às equações, tá? Ó, esse beta aqui é o v sobre c, tá? Eu acabei não colocando aqui, mas ele costuma usar mais aqui para simplificar. Então, é a velocidade dividido pela velocidade da luz. Velocidade do referencial aqui, né? Dividido pela velocidade da luz. E você vai fazendo os ajustes aqui, fica essa coisa esquisita aqui toda, tá? Que no Einstein ele tem um pouquinho mais simples do jeito que nós vimos.
a relação entre massa e energia. Tá? Então, dessa percepção aí de um artigo que ele publicou em 1905, tá? Nasceu essa equaçãozinha famosa, E igual a mc ao quadrado, que todo mundo já viu ela, mas pouca gente sabe o que significa cada letra. Tá? Ela só é famosa. Tudo bem, é útil aqui também, né? Mas vamos lá. Einstein, em 1905, ele publicou 5 artigos que mudaram a história da ciência. Um deles tinha a ver com a tese de doutorado dele, teve o efeito fotoelétrico, que foi o único prêmio Nobel que ele ganhou na vida. Teve a da relatividade restrita, teve um só para explicar essa massa, que seria uma continuação da relatividade restrita, mas ele explicou isso em um outro artigo, e mais uns outros que eu não estou lembrando de cabeça agora. Tá? Então vamos lá. Eis a famosa equação E igual mc ao quadrado, sendo E de energia medida em joules, m de massa em quilogramas e c da velocidade da luz no vácuo, como 3/10⁸ metros por segundo. Quando aumentamos a velocidade, é porque aumentamos a energia cinética, que vai passando para a forma de massa. Olha aqui, eu vou pegar uma relação entre energia e massa que segue essa proporção da velocidade da luz ao quadrado. E vai bater as unidades aqui da relação, tá? Logo, é impossível atingir a velocidade da luz, porque seria preciso um valor infinito de energia. Você poderia transformar toda a energia do universo, tá, para empurrar um corpo ali, que ele ainda não chegaria na velocidade da luz. Tá? Então, segundo tio Einstein, não dá. Velocidade limite do universo. Não que alguém vai multar você se você ultrapassar essa velocidade, mas que você simplesmente não consegue. Vamos lá. Pouco tempo depois da publicação dessa equação, ficou evidente que, em uma reação nuclear, parte da massa do núcleo poderia se transformar em radiação gama, assim liberando uma quantidade absurda de energia. Isto mostrou que seria possível construir bombas nucleares. Tá? Então aqui não era a intenção do Einstein. Einstein seguiu aquele draminha pacifista, como uma boa parte da turminha ali também, tá? Ó, nós temos a relação da massa, que ele vai ter a certa velocidade v, com a massa de repouso, tá? E aqui a velocidade da luz, faz a conta dessa formulinha, e você vai ter a massa para aquela velocidade que você quiser. A reação de fissão nuclear do urânio. Você pega o urânio 235, tá? Que é apenas 0,3% do urânio que tem na natureza, 99,7% é o urânio 238, você tem que separar o 235 do 238, tem que ter pelo menos 90% do 235 em relação ao 238, ou seja, enriquecer essa porcentagem do 235, por isso urânio enriquecido, tá? Que você vai colocar, vai apertar ele muito, então vai ter que jogar, então uma pequena massinha de urânio, um bloco de urânio, você aperta aquilo ali, vai ter uma densidade tal que a liberação natural de nêutrons dele vai chegar numa situação crítica tal, tá? Que você vai conseguir ter uma reação e uma reação em cadeia. Então tem uma massa mínima para gerar a massa crítica para poder gerar esse efeito. Dessa reação, desse nêutron que ele recebeu de algum outro urânio que solta naturalmente, né? Você vai formar bário e criptônio, que eles também são radioativos e vão se decompor em outras coisas. Por isso que é radioativo, ele vai se quebrando e soltando radiação no processo. E dessa reação, que virou bário e criptônio, mais 3 nêutrons, que vão bater em algum outro urânio, que vai gerar outro, assim, vai ter reação em cadeia. Mas tem que ter, no mínimo, uma porcentagem de 90% desse carinha para ter essa reação em cadeia. Usinas nucleares trabalham de 5%, 10% do urânio 235. Ou submarino nuclear, que precisa ter de 20%. É muito longe dos 90%. Tá? Então ele pode explodir um reator nuclear, que nem aconteceu em Fukushima e teve aniversário, um péssimo aniversário nesses dias, tá? Aniversário foi 2011, 2021, aniversário de 10 anos, tá? Então, lá no reator nuclear você pode ter uma explosão de vapor, onde você não tem lá a saída de energia, a pressão da água ficou muito grande, estourou com uma panela de pressão, não uma reação nuclear que seria muito pior. Tá? Então, aí libera os 3 nêutrons e mais essa porrada de energia aqui, tá?
Na bomba atômica de Hiroshima havia 50 kg de urânio, apenas 1 kg sofreu reação nuclear. Ó, rendimento de 2%. Uma bostinha de rendimento foi a primeira bomba nuclear. Tá? Nisso, 1 grama foi dissipada como radiação gama. Tá? Essa 1 grama, que é radiação gama, tá? Que você joga aqui, ó, que é 1 grama, isso aqui está em quilogramas, transforma em grama. Joga aqui e vai dar essa porrada de energia, tá? Uns 9, 10 a 13 joules, que foi o que foi liberado pela bomba atômica de Hiroshima, a Little Boy, tá? Que era garotinho, que ficou menor que se esperava. 3 dias depois jogaram em Nagasaki. E a história completa, pelo menos que eu pesquisei sobre isso, que você vai ter uma noção boa, você vai encontrar lá em Guerra Nuclear, tá? O material de guerra nuclear está lá no meu site, farley.net, você encontra lá a apresentação em PowerPoint. E no meu canal também, você vai poder encontrar lá, tá lá uma das primeiras apresentações, um dos primeiros vídeos, né, que foi dessa em PowerPoint que eu gravei, foi o primeiro também. Vai estar lá disponível também no meu site sobre guerra nuclear. Na playlist eu joguei na de política, tá? Aí, eu montei a apresentação, tem lá 1 hora de vídeo, tá gravado também, né? Primeira gravação desse pacote novo, eu tinha falado, mas tá, para falar. A bomba atômica tinha sido os americanos entrar nessa corrida e o Einstein assinou uma carta com a preocupação dos alemães construírem uma bomba atômica e usarem isso na guerra, que podia virar para o lado da Alemanha nazista. Quando a Segunda Guerra Mundial estava acabando e a bomba finalmente ficou pronta de urânio, e o plutônio que descobriu no meio do caminho ficou pronta junto, tá? E o Japão não tinha se rendido ainda, aí a bomba que foi projetada para jogar na Alemanha jogaram no Japão. Como nasceu a relatividade geral? Em 1916, tá? Então nós temos o quê? 11 anos depois do primeiro trabalho, né? Foi publicada a teoria da relatividade geral, desta vez levando a aceleração em consideração, inclusive a aceleração da gravidade e interpretação de que a gravidade é a distorção do espaço-tempo. Tá? Então nós podemos ver o seguinte, ó, vamos tentar entender isso. Tem um avião jogando uma bomba. Do avião, ele vê a bomba descendo em linha reta. Mas uma pessoa que está aqui embaixo vai ver o avião se movendo rente à bomba e ele vai ver a bomba como vai estar acelerando, tá? Devido à aceleração gravitacional, tá? Ele vai estar fazendo esse movimento. Aqui ele vai ver o quê? Um arco de parábola, tá? Vai ter um pedacinho de uma parábola aqui, tá? Ele vai ver uma curva. Para esse referencial, o movimento é em linha reta e para esse referencial, o movimento é uma curva, tá? O mesmo acontece se você estiver num elevador que estiver caindo e uma pessoa estiver segurando uma lanterna, tá? A luz da lanterna para ela vai andar em linha reta. Mas para o referencial externo, se ele visse a luz da lanterna lá, a lanterna caindo e a luz se propagando ali, a lanterna acelerando e a luz indo junto, ele veria o quê? Ele veria a luz fazendo um arco de parábola, igual a bomba caindo aqui. Tá? Olha, nós temos aceleração, nós temos o efeito curvo, e dessa relação da luz fazendo uma curva, o Einstein ele vai ter a interpretação dele de que o espaço-tempo está deformado, tá? E as regras têm que ser a mesma no trajeto aqui de toda a física. Então, ó, vai ser deformado aqui, vai ser deformado aqui também. Tá? A gravidade é a distorção do espaço-tempo. Tal como a velocidade, o corpo aumentando a velocidade, o espaço-tempo dele vai estar distorcido. Essa questão da aceleração também é uma distorção do espaço-tempo. Tá? Tirou essa interpretação. O Einstein era ele trabalhou bem, ele era bom na parte de matemática também, mas a criatividade, a interpretação dele é o que se destaca ainda mais. Tá? O Einstein, quando ele era pequeno, estava na escola, o professor falou para o pai dele, né? Olha, professor de matemática, ele falou, seu filho aqui não leva jeito para nada de matemática, não, ó, não tem futuro nessa área. Tá? Ele estava falando de quem? Do Einstein. Uma explicação para isso era que o Einstein era dislexo. Então ele tinha alguns problemas em matemática, tanto em linguagem também, tanto que ele só ficou fluente no próprio idioma dele, que era alemão, com 10 anos de idade. Até lá o moleque falava, não. Ele nasceu ali meio cabeçudo, até a voz, isso aqui não vai dar certo, né?
Tanto que ele, como ele era muito cabeçudo, ele usava o cabelo penteado para trás para disfarçar. Ó, era o cabelo que era grande, ele disfarçava o tamanho da cabeça dele, tá? Mas o cara, nisso, ele foi um gênio, tá? E merece seu lugar na história. Aqui, quais são os princípios da relatividade geral? Primeiro, nenhum observador tem a capacidade de identificar se está em um referencial acelerado ou não. Tá? Então, se você estiver no elevador em queda livre ou estiver no espaço sideral, você não vai conseguir distinguir a diferença, nem fazendo nenhum experimento físico com o melhor laboratório que você tivesse naquele elevador em queda livre ou no espaço, você resolveu o problema. Tá? Talvez a única forma de você perceber é, se você tivesse um elevador em queda livre, uma hora você ia bater no chão e você não ia viver por muito tempo, tá? Mas nesse curto intervalo de tempo, você não ia ter como diferenciar perfeitamente se você tivesse no elevador ou no espaço. Segundo, princípio da equivalência. Para todos os aspectos, os efeitos de se estar acelerado ou sobre ação em um campo gravitacional são equivalentes, tá? Não precisa ter capacidade de ficar, e os efeitos são equivalentes, tem muito a ver um com o outro. O eclipse de Sobral. Tá? Então, quando eu estava lá na UFSCar em 1999, tá? Tinha um negócio chamado... era alguma coisa de... terça-feira, às 13 horas, tinha uma palestra de física. E quando fez 99, né? Acho que estava o que era quase 80 anos, tá? Desse eclipse. O Nelson Studart, filho, tá? Que era professor lá na UFSCar, não sei se ainda é, já faz tempo, né? Que ele era de Sobral, do Ceará. Ele deu uma palestra na mesma data, que deve ser 25 de maio, 29 de maio, né? Explicando sobre esse evento ali, contando a história sobre isso. Então, pelo menos no aniversário legal da data, eu aprendi sobre isso com um físico da cidade de Sobral, no Ceará, isso lá na UFSCar, lá em São Carlos, em 1999, no século passado. Tá? Já fez 100 anos, né? O eclipse mais perto seria em 29 de maio de 1919, e pesquisadores se dirigiram para 2 lugares em que se veria bem o eclipse, na África e no Brasil. Tá? No Brasil foi Sobral, no Ceará. Como no Ceará faz sol dia e noite, somente as fotos de Sobral ficaram boas o suficiente para comprovar o estranho fenômeno que se chama paralaxe estelar. Então você tem aqui, né? Na África choveu, tá? Então a equipe que foi lá para o lugar da África, o lugar que eles foram, choveu, ficou nublado, não deu para ver nada. No Ceará é sol dia e noite, né? Então não teve problema nenhum. A luz se move sempre em linha reta, mas ao passar em um espaço-tempo curvo, este muda sua trajetória. Então você tem a luz que anda em linha reta, mas ela passa em um espaço-tempo curvo e você tem a sensação que a estrela está em outro lugar. Então essa estrela que de fato está atrás do Sol, um pouquinho atrás do Sol, você vê ela um pouquinho para o outro lado e você consegue ver isso. E tem que ser um eclipse, né? Porque durante o dia está muita luz, né? E você não vai conseguir ver estrela nenhuma porque está muito claro, né? Não dá para enxergar. Durante o eclipse tampa tudo e você consegue ver o céu estrelado como se estivesse de noite, aí dava para fotografar aquilo ali, tá? Aqui. Isto é um absurdo, mas foi comprovado pela previsão. Assim, este milagre, ou melhor, a verificação da teoria deu grande confiança no trabalho de Einstein, equivalente a uma canonização dentro da ciência, né? Eu já tinha dado um trabalhinho lá em outro lugar. Esse aqui, acho que, se eu não me engano, foi a segunda confirmação da teoria da relatividade, né? No primeiro milagre o santo é beatificado, no segundo milagre ele é canonizado, né? Então, comparando com essa questão aí da Igreja Católica, tá? O Einstein foi canonizado ainda em vida na ciência, tá? Ou pelo menos o equivalente a isso. Então, Einstein mito naquele momento ali, né? Comprovação. Agora lá, esse titio aí, esse carinha do bigode aí, é o Hermann Minkowski. Hermann Minkowski foi professor de Einstein no curso de Física e depois desenvolveu a ideia de Einstein de um espaço-tempo com 4 dimensões: altura, largura, profundidade e tempo. Einstein já falou que o tempo era a 4ª dimensão do espaço, beleza.
Mas o Minkowski ele vai trabalhar nisso e ele vai tirar alguns dados a mais ali. Tá? A relatividade ela foi basicamente desenvolvida pelo Einstein, o grosso dela. Mas inúmeros outros cientistas trabalharam e contribuíram também no processo. É que como teve um protagonismo de um cara bem mais do que outros, então esse cara vai ser lembrado bastante, esse cara é o Einstein. Né? Então Einstein realmente ele foi o cara no século XX. A física quântica, por exemplo, teve participação de muita gente. Einstein também teve no meio da galera lá, tá? Mas foi muitas pessoas e você vai ter os principais ali, tá? Mas você não teve um cara que fez a maior parte do trabalho sozinho. Na relatividade teve, tá? Nosso alemão ali, tá? No diagrama de Minkowski, temos os referenciais S e S', onde S se move na direção x com velocidade 0,5c no momento em que a origem dos dois referenciais se coincidem, que é essa proporção que dá mais ou menos esse ângulo. Eu tirei esse desenho aqui lá do Introdução à Relatividade Especial de Robert Resnick, tá? Que Resnick, Halliday, não sei o que lá, são autores bons de física também, e usados no mundo inteiro. Tá? Então é o seguinte, notamos que dois eventos podem ser simultâneos para S e não para S', e vice-versa. Exemplo, os eventos R1 e R2 são simultâneos para S, mas não são para S', e o contrário para Q1 e Q2. Então vamos ver isso aqui. R1 e R2, eu tenho aqui no meu referencial o S, que ó, eu tenho o tempo, que é o W, tá? Então, X, Y, Z e W, eu não tenho T. Eu vou ter que escrever em algo proporcional ao espaço para colocar no mesmo pacote de dimensões. E aí essa dimensão é o W, que tem o tempo aqui no meio da história, mas tem o I, que é o número imaginário, que é raiz de menos 1, e tem a velocidade da luz no meio da história. Tá? Isso aqui que foi a contribuição do Minkowski. Ele conseguiu arrumar matematicamente isso. Tá? Então você tem que desenhar o referencial segundo essa regra aqui. Tá? Então o nosso referencial S, X, Y, Z e W, e o referencial S', X', Y', Z' e W', tá? Tá em roxinho aqui, tá em lilás. Aí o que acontece? No meu tempo do referencial S, ó, eu tenho os dois sincronizados. Mas para esse referencial aqui, eles vão estar em tempos diferentes. Então eles não são simultâneos para esse referencial, mas para esse outro cara sim. Aqui, ó. No meu referencial S, esses dois não são simultâneos. Mas no referencial S', ó, eu sigo aqui, ó, seguindo a mesma proporção daqui, tá? Tem esse ajuste aqui que o Minkowski percebeu, eu vou bater ele aqui, ó. Aqui eles estão sincronizados, tá? Então, ó, duas dimensões, eu vou ter isso aqui também, né, que você vai estar acostumado aqui. Se eu tiver três dimensões, eu posso achar o módulo desse jeito aqui, ó, tio Pitágoras, eu também uso aqui, beleza. Se eu tiver quatro dimensões, ó, o i ao quadrado é que a raiz de menos 1 cai para fora, fica negativo aqui. Eu vou ter todo esse processo maluco aqui para quatro dimensões. Tá? Então, tem que fazer esses ajustes aqui. E uma coisa interessante da relatividade é que o espaço e o tempo estão interligados. Tá? Então é o seguinte, esse universo, que é a partir de tem pelo menos 4 dimensões, tá? Tem teorias de que o universo tem até 11 dimensões e tudo mais, mas eu não tenho as mesmas comprovações que saiu experimental daqui, pelo menos da relatividade, então vamos pelo menos falar que tem 4 já comprovada, né? E isso é uma coisa desse universo. Qualquer coisa além desse universo são dimensões a mais ali, tá? Nós não temos como... A gente pode trabalhar até matematicamente um pouco com isso, mas tem coisas que ultrapassam a nossa imaginação. Como é que você vai desenhar um objeto em 4 dimensões? Você pode usar o tempo, né? Então vamos lá, então uma quinta dimensão. Ih, lascou, tá? Vamos fazer um desenho parado, uma folha de papel de quinta dimensão. Não vai sair direito isso, tá? Então, aqui. Isso vai ter a ver com a teoria do Big Bang, tá? E até mesmo uma parte teológica que a gente vai falar depois. Então, buracos negros e buracos de minhoca. Essa parte mais legal, tá? Não está naquela apostila que eu recomendei ali no começo do curso, tá? Ele vai trabalhar um pouco mais com experimentos de Michelson e Morley, vai dar uma deduzida lá, tá? Depois você pode ler, se divertir ou não, né? Que essa parte é um pouco mais chata mesmo, né? Eu descartei e coloquei uma parte de outro trabalho que eu tinha feito, tá? Há muitos anos atrás, que é muito mais interessante. Tá? Então isso aqui é mais para ser legal para você gerar e praticar, entender melhor isso.
Tá? Lembrando que o objetivo desse vídeo não é, e dessa apresentação em PowerPoint, não é substituir aquele material que eu mostrei lá na primeira aula, tá? Mas sim tá, digamos, gerando uma base para você entender melhor isso, tá? E poder captar, absorver melhor o texto que você vai estudar depois. Esperamos que isso aconteça. Então vamos lá. Em 1916, Karl, eu não vou saber ler esse negócio direito em alemão aí, que tem um monte de consoantes, só duas vogaizinhas, né? Ali, né? Coisa típica de alemão, né? Previu os buracos negros, que são estrelas enormes que entraram em colapso, caindo em si mesmas, assim concentrando a sua massa toda em um pontinho. Às vezes você tem uma estrela com uma massa de centenas de vezes maior que o Sol e toda ela está em poucos centímetros. Isso aqui, ó, tá? A física explica todo o horizonte de eventos, tá? Todo o horizonte de eventos do buraco negro, a física vai lá, aguenta e explica. Mas chegou no buraco negro, as equações brocham, tá? Não tem Viagra que resolve e a física não entra no buraco negro, tá? Isso é tão intenso que nem a luz escapa. Por isso recebeu esse nome em 1969 pelo físico John Wheeler, tá? Então recebeu o nome buraco negro por causa disso daí. Em 1971, um satélite que detectava raios-x captou um sinal na constelação de Cisne. Era um corpo muito intenso perto de uma estrela, logo um buraco negro. Em 1935, Albert Einstein e seu aluno Rose perceberam a possibilidade teórica de existir atalhos que permitam uma viagem mais rápida. Mas foi somente em 1995 que estes foram provados matematicamente pelo matemático Kip Thorne. Estas são as pontes Einstein-Rosen. Tá? Então tem alguns trabalhos melhor para defender esse parte de 95, mas a primeira previsão é de 1935, dos buracos de verme, tá? Que a gente traduz mais português para buraco de minhoca. Também chamamos de buraco de minhoca, tá? O inglês são hornet, eu acabei de falar o que eu já tinha escrito ali antes, tinha esquecido, tá? Então, disso você vai ter, pelo menos do buraco negro, você tem as lentes gravitacionais. Ao texto, a presença de um buraco negro distorce o espaço-tempo ao seu redor. Assim, a luz que passa pela região sofre um efeito de lente. As lentes gravitacionais dão esse efeito fantasmagórico da imagem da galáxia blá 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 fotografada pela NASA, tá? Então você tem as distorções aqui da imagem gerada pelo buraco negro, parecendo ter uma lente no meio do espaço, tá? Esse é o efeito do buraco negro. Lembrando que o buraco negro é uma coisinha às vezes desse tamanhozinho, você calcula dá poucos centímetros, tá? A milhares ou milhões de anos-luz de distância, que você obviamente não vai conseguir enxergar naquele espaço vazio, tá? Mas ela gera um efeito no espaço ao seu redor tão grave, tem isso. Em galáxias é comum ter vários buracos negros. Aí você fala para as pessoas, olha, existem buracos negros na nossa galáxia. A pessoa fica até assustada, né? Existem vários buracos negros na nossa galáxia e provavelmente um super gigante no centro dela. Como é normal ter buracos negros super gigantes no centro de galáxias, tá? A Via Láctea, tá? Não é tão diferente das outras, não. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Acho que por enquanto é só. Lembrei. Os buracos negros, a questão de ser um atalho para outro lugar, tem que lembrar que isso é uma singularidade. A gente não sabe se a informação, tá? Ou seja, todas essas partículas vão entrar de um jeito e sair de forma coerente. E se o processo for tudo destruído e só chegar a radiação bagunçada do outro lado? Tá? E se realmente for real, a matemática, tá, trabalha. Todas as equações que a gente conhece até agora está batendo e mostrando que é possível. Mas ninguém conseguiu fazer um experimento ou sequer achar no universo, tá, um buraco de minhoca. Tá? Até agora, nada. Tá? Então, nós não temos uma certeza científica, nós temos trabalhos matemáticos que mostram. Mas a mesma matemática que trabalha com a relatividade aquela, não bate com a física quântica. Tá? Desde 1905, tá? Na verdade, 1916, a física quântica bate com a relatividade restrita, mas a relatividade geral não bate com a mecânica quântica. Então, desde 1916, há mais de um século, a física está travada ali, não saiu nada ainda. Tá?
E você pega uma relação da objetividade da física clássica com algumas interpretações subjetivas da física quântica, iniciadas por Niels Bohr, tá? Que você vai ter um racha ali na física, um lado, uma interpretação mais objetiva, e um lado, para a física quântica, um pouco mais subjetiva. Tá? Talvez essa parte da interpretação esteja batendo e impedindo de funcionar o resto. Tá? Foi uma coisa que eu abordei no meu TCC da especialização de ensino de filosofia, né, com o nome de O Demônio de Einstein no ensino de filosofia, que tem a ver com isso daí, tá? Esse confronto que não bate uma coisa com a outra. E se essa solução, que tem a ver com uma interpretação objetiva e subjetiva, destravar na física, eu acredito que vai haver um efeito dominó, que isso vai influenciar na filosofia, que vai ter influências políticas também no processo. Já que você tem certos lados aí, direita e esquerda, que tem mais a ver com objetividade e subjetividade também. E muito da forma de pensar, tá? Se você tiver problema, questão na filosofia, influi na ciência vai gerar consequências na filosofia. A viagem no tempo e a relatividade. Vamos falar de máquinas no tempo agora. Se você tem medo de pensar, sai correndo. A relatividade deu a previsão teórica de viagens no tempo. Previsão teórica. E como o tempo simplesmente passa diferente com a velocidade, então viajar para o futuro mais rápido é possível. Tá? Isso nós temos comprovação experimental. Tá? Então, por exemplo, uma vez, acho que no século passado ainda, pegaram um relógio atômico, colocaram num avião, ele deu uma voltinha ali, né? Viajou um montão, né? Volta ao mundo, e depois ele pousando, mediram a diferença de tempo com outro relógio atômico que ficou parado no chão, tá? E a diferença de tempo, calculada a velocidade do avião, tá? Ou seja, a previsão teórica bateu com o resultado experimental. Então deu uma diferença de tempo no relógio atômico, que ele tinha precisão para tudo isso, para o nível de velocidade do avião, e o que eles previram teoricamente bateu com o experimento, dentro de uma precisão aceitável. Então, olha, isso daqui, essa passagem do tempo realmente faz interferência também com isso. Apesar que já tinha visto algumas partículas de decaimento radioativo, né, que você tinha na teoria batendo com a prática, mas essa parte do avião ela é bem mais visível, mais palpável assim, tá? Então você pode viajar no tempo para o futuro, tá? Não que você vai desaparecer e aparecer depois, mas o tempo para você passa diferente. Se você estiver numa máquina do tempo lá, você poderia estar viajando perto do sistema solar em altíssima velocidade e estaria vendo todo mundo passando em câmera acelerada. Todos os seus amigos envelhecendo, morrendo e você ficando sozinho lá comendo miojo na nave espacial, podendo se divertir com as suas séries, assistindo sem ter que esperar novos lançamentos, outras temporadas uma atrás da outra e você só se divertindo com isso, comendo miojo sozinho lá, ou talvez bem acompanhado, né? Enquanto o resto do mundo passa acelerado, tá? E você também preso naquela navezinha lá, tá? Tem isso também, não ia ser uma boa ideia. A primeira abordagem de viagem no tempo na ficção foi em 1895, com A Máquina do Tempo de H.G. Wells. Albert Einstein deu a teoria em 1905 na relatividade restrita e em 1916 na relatividade geral. Tem alguns livros que colocam 1915 aqui também, tá? Para alguns outros detalhes que não é tão importante. 30 anos depois, o matemático Kurt Gödel encontra uma indigitação aqui, ver se eu lembro depois de consertar, uma solução matemática explícita provando a viagem no tempo. Opa! Primeira viagem no tempo, 30 anos depois da relatividade geral, de Kurt Gödel. Então, Gödel foi o primeiro autor de uma máquina no tempo. Tá? Mas vamos ver o que é isso. Gödel trabalhou junto com Einstein e demonstrou que, em uma curva temporal fechada, algo pode ir e voltar no espaço-tempo. Entretanto, a solução só é possível em um universo que não esteja em expansão, ao contrário do nosso universo. Então, a teoria, o pessoal descobriu, né, que o universo, quando veio, acho que lá nos anos 80 ou 90, o universo inflacionário, que o universo estava em expansão, tá? Desmontou por vez qualquer possibilidade que não bate com as características reais do nosso universo. Tá? Então ele chegou numa máquina do tempo matemática, tá? Que daria para voltar no tempo dentro dessas proporções, mas o dado específico não bate com o nosso universo. Tá? É legal? É.
Vai mudar a história? Olha, por viagem no tempo, eu acredito, infelizmente, eu acredito que seja impossível, tá? É muito legal a viagem no tempo, super interessante isso, mas temos complicações aí que você pode desapegar da viagem no tempo. Mas na ficção continua sendo legal, tá? Pelo menos dá para se divertir. E o seguinte, mesmo que você não consiga viajar no tempo, se você entender o que de fato é o tempo, valeu todo o esforço e a dedicação para isso. Então, pelo menos uma vantagem, você tira uma vantagem que vale a pena toda a mão de obra, tá? Você entender o que é o tempo, tá? A frase do Einstein aí. A solução da máquina do tempo de Kurt Gödel levanta o problema que já me incomodava na época da construção da teoria geral da relatividade, sem que eu tenha conseguido esclarecê-lo. Será interessante avaliar se essas soluções não serão excluídas pela física. Tá? Depois que o universo inflacionário ali em expansão foi comprovado, ela foi descartada. Tá? Então, o Einstein sabia que um certo ceticismo para algumas coisas absurdas é bom. O ceticismo é uma ferramenta. Não precisa usar como uma filosofia de vida, mas como ferramenta você ajuda a dar uma equilibrada ali. Tá? O cético é aquele que só acredita em algo que ele consegue entender. Então, todo cético é um racionalista. Mas ele olha a razão, tá, como se fosse o todo. Ele quer, digamos, feito o Pink, o cérebro, dominar o mundo do entendimento através da razão. Tá? Então ele quer colocar tudo, a explicação de tudo, dentro de uma explicação racional. Tá? E acaba nisso. O cientificista também quer explicar tudo através da ciência. O fideísta quer explicar tudo através da fé. Então são um bando de ratinhos de laboratório, tudo querendo dominar o mundo. Tá? Você vai conseguir um efeito melhor se você tentar entender cada parte, uma conversando com a outra, e deixá-las se conversarem entre si, usando o princípio da subsidiariedade, distribuindo o poder a cada uma, que é assim que nasceu a raiz da democracia, de governos povoados lá com Clístenes na Grécia, em Atenas, na Grécia Antiga, tá? E você consegue equilibrar melhor. Mas essa forma de pensar também é uma forma querendo organizar tudo, mas é a que melhor distribui o poder, e na falta de uma explicação melhor você usa ela sem se apegar demais também, né? Tiranicamente, tá? Então, pelo menos é o que eu estou usando agora. A fé na ciência também é aquela, você acredita na ciência como melhor explicação científica até aquele momento histórico. Quando você achar uma explicação melhor, você troca pela explicação melhor, você desapega, tá? E usa uma outra explicação. Próximo. A viagem no tempo e a teologia. Tá? Então temos aqui o Aristóteles e uma frase de São Tomás de Aquino, né? Quem diz verdades perde amizades. Em assunto de metafísica, Santo Agostinho explicou que o mal é a ausência do bem, e se Deus permite que o mal aconteça é porque ele pode tirar algo de bom disso. Depois, São Tomás de Aquino se baseou em Aristóteles, em que a impotência não faz parte da potência, definindo que um Deus onipotente pode tudo o que é possível. Tá? Então, Deus que é onipotente pode tudo o que é possível. Isso não tira a ideia de que ele continua sendo onipotente, já que a impotência não faz parte da potência, conforme base que tirou em Aristóteles. Ou seja, há limites que não impedem a onipotência. Como? Deus não é incoerente e, assim, um ser onisciente, onipotente e perfeito não pode mudar o passado que poderia ser impedido por ele. Deus quer o livre-arbítrio e mesmo no mau uso tira algo de bom disso, conforme Santo Agostinho. Ele jamais nos amaria por completo se não nos tivesse criado totalmente livres. Esse assunto não é abordado em ficção científica. Tá? Ou seja, além dos paradoxos de uma viagem no tempo, também temos a teologia dando mais um impedimento para se mudar o passado. Tá? Ou pelo menos uma teologia católica, tá? Se te interessa, se você concorda com ela ou não, tá? Pelo menos você sabe, ó, dentro desse conjunto de pensamento, você tem mais um impedimento ali. Tá? Vamos falar dos paradoxos. O paradoxo do avô. Se alguém volta no tempo e mata o próprio avô, talvez por acidente, né? O cara é retardado para querer matar o próprio avô, haja treta de família, né? Tá parecendo o Skywalker lá de Star Wars, né? Pelo amor de Deus. Tá? Mas se ele fizesse isso, quem que teria voltado no tempo? Ele nunca teria nascido, porque o avô morreu, e ninguém teria matado o avô. E quem que teria matado o avô dele se foi ele que nunca existiu? Então, ou seja, era um paradoxo. Tá? Sobre paradoxo, tem o tal do paradoxo da onipotência,
que já existia lá nos tempos, tá, do Império Romano, tá? E que é esse paradoxo da pedra. Se Deus é todo-poderoso, ele poderia criar uma pedra tão pesada que nem ele poderia carregar? Se ele pode criar essa pedra, então ele não pode movê-la, tá? Carregá-la também, né? Então ele não é onipotente. Tá? E se ele pode carregar essa pedra, então ele não pode carregar uma pedra que ele não possa movê-la. Então ele também não é onipotente. Tá? Nessa explicação estranha, esse paradoxo, a primeira explicação boa para ele é de Santo Agostinho. Ele fala o seguinte: Deus não é contido no tempo para ter um começo e ter um fim, ou ele não seria eterno. Então, dessa mesma forma, ele também não seria contido no espaço, ou ele teria um começo e um fim, ele não seria onipresente. Dessa forma, essa pergunta não se aplica a ele. Ah, tá. Então, essa pergunta se aplica. Santo Agostinho saiu pela tangente ali, deu uma resposta válida, mas assim, um pouquinho assim, não é tudo que podia ser. São Tomás de Aquino, lá em 1200 e lá vai a historinha, que consegue matar a cobra e mostrar o pau, muito melhor ainda. Ele fala que Deus não pode fazer um círculo e ser triângulo e círculo ao mesmo tempo, porque ele criou o universo para ser assim, ele estaria sendo incoerente, tá? Por que queria fazer isso? Não faz sentido, tá? Da mesma forma que Deus também não pode mudar o passado, foi o que ele explicou ali. Eu achei isso estudando lá na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Lembrando que Aristóteles foi o homem que mais escreveu no mundo na época dele, só foi superado por São Tomás de Aquino, que escreveu 1,5 que Aristóteles escreveu, tá? Então, são elementos da relatividade que você tem esses pontos que trazem algumas conexões com a filosofia, a área da metafísica, que ela que também conversa com a teologia. E essa parte aí dos argumentos metafísicos sobre Deus, tudo que é possível ou não, nem é classificado dentro da teologia, faz parte da filosofia, tá? Tanto que você vai estudar isso aí no curso de filosofia e não vai ver de novo no curso de teologia. Você sabe o que é a teoria do Big Bang? Tá? Olha quem é esse cara aí do lado do Einstein, Georges Lemaitre. Ele é um belga. Tá vendo esse colarinho no pescoço dele? Tá? Típicos de alguns sacerdotes, pastores, reverendos, né? Dependendo do grupo, vai ter alguns diferentes ou não. Tá? Mas essa coisa no pescoço ali é klezma, se não me engano, né? Vamos ver o que acontece. Quem é esse cara? A teoria do Big Bang nasceu nas mãos de Georges Lemaitre, astrônomo belga que também era padre católico e nunca deixou de ser padre. Ou seja, o parteiro deste inigualável marco científico foi um padre. Tá? Lemaitre resolveu as equações de Einstein em 1927 e propôs matematicamente que o universo teria um começo, um momento inicial. Até aquele momento, a melhor explicação científica era de que o universo sempre existiu. Tá? E aí se encaixa com Aristóteles, que lá na época, antes de Cristo, na Grécia grega e pagã, chegou à conclusão que só podia existir um Deus, tá? Que teria criado tudo. Tá? O que encaixa mais ou menos com o judaísmo e o cristianismo. Tá? Aristóteles era deísta. Tá? É um tipo específico de teísta, que acreditava na existência de Deus, mas era o Deus relojoeiro, que construiu as coisas e não ficava interagindo, fazendo milagres, socorrendo, escutando oração, nada disso. Era essa forma que Aristóteles acreditava. Newton se baseou um pouco mais nisso, tá? Apesar que tinha uma crença cristã também, mas ele via mais dessa forma. E o Einstein, ele já entra no ateísmo, tá? Mas pelo menos não é o ateu neurótico que odiava um Deus que ele acreditava não existir. Conforme eu falei lá antes, tá? Einstein falava muito de Deus, mas no sentido poético, se referindo às leis da física, não especificamente a um Deus pessoal que fosse alguém, tá? Então aí a questão do Einstein, que ele se considerava ateu. Edwin Hubble, em 1929, forneceu os dados experimentais comprovando a expansão do universo. Não se trata de um grande espaço vazio que de repente surgiu matéria, e sim, o espaço, tempo e matéria começando a existir juntos. É uma teoria que consegue explicar a radiação cósmica de fundo e a proporção de hidrogênio e hélio medida no universo. Então, se você acredita demais na televisão, você tem que largar de ser tonto, meu filho.
tá? Para de acreditar que você vê na televisão. Jornalista não sabe nada de nada, nem da própria profissão os caras fazem direito, tá? Então, você não tem que estar aquele espaço vazio e de repente explodiu alguma coisa. Esse espaço e o tempo começou a existir junto, tá? A parte começou tudo junto. Essa é a teoria do Big Bang, tá? Se você imaginar esses desenhos aí desse espaço se esticando, essa bexiga cheia de pontinha esticando, é isso. Então a bexiga começou a existir. E o tempo que nós conhecemos é uma coisa desse universo. Qualquer coisa além desse universo ultrapassa o conceito de tempo, tá? Deixa eu ver se eu dei mais alguma coisa interessante para falar ou não, tá? Vamos para o próximo. O que foi dito na época do Império Romano? Então aqui, nosso querido Santo Agostinho, tá? Confissões, que ele confessa um monte de história da vida dele aqui, né? Tá? O pessoal fala que ele vivia uma vida promíscua, desregrada, terrível. Ai, porque não sei o que lá. Bando de retardado que não sabe nada sobre Santo Agostinho. Tá? Ele teve um filho com uma mulher, um caso que ele teve quando ele tinha 16 anos, né? Ela devia ser nova também, né? Aí depois que o menino fez 16 anos, a mãe entregou para o pai. Agora sua vez cuida dele, tá? Viveu alguns anos, acabou morrendo depois. Mas ele comenta que ele só conheceu ela como mulher. Então, né, a vida desregrada, homem de vida promíscua, que foi um pecador terrível, que só teve caso com uma mulher, né? Então, hoje em dia tem muito padre cantor que tá pior que Santo Agostinho. Mas vamos lá. Santo Agostinho, sobre o paradoxo da onipotência, tem um negócio sobre o tempo, agora que eu lembrei. Que o pessoal pergunta lá o que Deus fazia antes de criar o universo. E uma resposta comum na época era: ele preparava o inferno para quem percrustasse tais perguntas, para que se intrometesse em tais perguntas, né? E Santo Agostinho, tá? Eu não lembro se é no Confissões ou algum outro livro que eu li dele, ele critica isso, fala que é errado, que é uma indecência. E o Stephen Hawking comenta nisso, acho que no universo de Stephen Hawking, se eu não me engano, ele fala que Santo Agostinho falava isso, e coloca toda aquela carga assim, canalha, de fazer essa piadinha de mau gosto, de falar que Deus preparava o inferno para quem fizesse tais perguntas, era o que Santo Agostinho criticava, e Stephen Hawking joga como fosse o Santo Agostinho falando isso, tá? E aí nós vamos fazer uma boa pergunta. O Stephen Hawking, ele falou isso porque ele repetiu uma lorota que ele escutou, e repetiu feito um bobo sem saber o que ele estava falando. De vez em quando qualquer um pode cometer isso, né? Cometer um erro assim. Ou ele fez isso intencionalmente, criando aí uma fake news para prejudicar Santo Agostinho. E se ele também soltou uma informação falsa, eu não encontrei nada em que ele desmentisse isso. Ó, eu me enganei aqui, falei errado, tá? Me desculpem, tá? Acabei falando uma bobagem que eu escutei e acreditei que era verdade, tá? Também não falou isso. Tá? Então eu fiquei pé da vida com o Stephen Hawking depois de ter confrontado esses dados aí, tá? E eu não acredito muito na inocência dele, não. Agora, como ele morreu, tá? Não adianta perguntar para ele. E nem eu quero conversa com ele agora. Tá, mas vamos lá, o que Santo Agostinho disse na época do Império Romano? Talvez você já tenha lido isso aí, né, seu curioso, pressado. Nem criaste o universo no universo, pois antes de o criares, não existia espaço onde ele pudesse existir. Tá? Olha lá, batendo com o Big Bang, né? Existimos porque fomos criados, mas não existíamos antes de existir. Portanto, não podíamos ter criado a nós mesmos, né? Falou coisa óbvia, né? De fato, foste tu que criastes o próprio tempo, e ele não podia decorrer antes de o criares. Mas se antes da criação do céu e da terra não havia tempo, para que perguntar o que fazias então? Não podia existir um então, onde não havia tempo. Tá? Mas não é no tempo que tu crias, não é no tempo que tu procedes os tempos, pois de outro modo não serias anterior a todos os tempos, tá? Então, isso daí se encaixa com a teoria do Big Bang, como o espaço e o tempo sendo desse universo e ter sido doado à criação. Qualquer coisa além desse universo, dentro da teologia, você interpreta como a eternidade, tá? Se a gente pudesse ter um pouquinho de alguma explicação disso, seria o seguinte: se a eternidade corresse como o nosso tempo, você veria toda a história do universo como fosse uma pintura, como um único instante. Tá? Mas é uma forçação de linguagem, tá? Já que para você imaginar esse processo,
ultrapassa os critérios de espaço-tempo que a gente tem noção e pelo menos eu não consegui imaginar nada até agora, tá? Tenho a impressão de que isso esteja além da imaginação humana, tá? E aqui tem algumas frases interessantes, né? Por exemplo, que está aqui embaixo, né? Ninguém consegue chegar ao conhecimento das coisas divinas e humanas se antes não aprendeu matemática solidamente. Né? Frase de Santo Agostinho. Frase do Galileu. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Tá? Tem também a palavra diabo, significa aquele que divide, né? Eu concordo com Santo Agostinho de mandar o diabo para o inferno mesmo, tá se intrometendo aí no caso dessa piadinha. Exemplos, tá? Você conheceu, né, várias coisas da relatividade e até mesmo vendo pontos de vista que você não encontra em muitos livros por aí. Você concordando ou não com ele, entenda como uma curiosidade. Se você não sabia que você não era obrigado a concordar com nada disso, você está atrasado, meu filho. Na universidade era para saber que você não tem a mínima obrigação de concordar com nada com que algum professor seu fala ou deixa de falar. Tá? Exemplo 6.1. A relatividade restrita de Albert Einstein, em 1905, mostrou que o espaço-tempo é flexível por causa da invariância da velocidade da luz para qualquer observador, tal como não é possível se alcançar a velocidade da luz e nem ultrapassá-la. Na relatividade geral, em 1916, foi explicado que a gravidade é uma distorção do espaço-tempo. Prova disso ocorreu em Sobral, no Ceará, em 1919. Quando fotografaram uma estrela atrás do Sol durante um eclipse. Tá? Mais tarde, isto contribuiu para a descoberta dos buracos negros, que são estrelas que entraram em colapso gravitacional de tal forma que nem a luz escapa de sua gravidade. Com base na relatividade, analise as afirmações a seguir. Primeira, um astronauta viajando perto da velocidade da luz seria visto da Terra em câmera acelerada. Olha, o tempo do astronauta muda. Quando você calcula as contas, as proporções, ele vai ver ele vai ver a Terra em câmera acelerada e da Terra ele vai ser visto em câmera lenta, tá? Dependendo da velocidade que ele tiver, ele poderia passar, sei lá, para nós ser uns 200 anos, enquanto para ele poderia ser apenas 10 anos, tá? Ele seria 10 anos e aqui o mundo já teria passado 200 anos, tá? Então, aqui, essa primeira, ela estaria correta se aqui, em vez de acelerada, fosse câmera retardada? Não, câmera lenta. Afirmativa 2. A luz da estrela atrás do Sol, que foi fotografada em 1919, se moveu em linha reta em um espaço curvo. Tá? A luz sempre se move em linha reta. Mas quando ela passa em um espaço curvo, ela andando em linha reta em um espaço curvo, do nosso ponto de vista, parece que ela fez uma curva. Tá? Então, esse absurdo aqui é verdadeiro, comprovado experimentalmente há mais de 100 anos atrás. Terceira afirmativa. Como E igual a mc ao quadrado, a massa é uma forma de energia que pode ser liberada em proporções devastadoras. Correto. Tá? 4. Pela relatividade é possível viajar só para o passado pelo efeito da passagem diferente do tempo? Se você mudasse só para o futuro pelo efeito da passagem diferente do tempo, ela estaria correta. Tá? Então, letra C de corno é a alternativa correta nesse caso. Vamos para a próxima. Exemplo 6.2. A relatividade de Einstein trabalha com velocidades próximas à da luz. Sob esses aspectos, analise as afirmativas a seguir. Primeira, o problema que dificulta a viagem interestelar é que um corpo, ao receber energia cinética, tem esta energia passando para a forma de massa, impedindo ele de alcançar a velocidade da luz. Correto. 2. Quando falamos de visitantes extraterrestres em discos voadores, precisamos supor que eles sejam capazes de driblar o limite da velocidade da luz ou que a viagem demorou vários anos, às vezes centenas de anos, milhares de anos, milhões talvez, tá? Se for para ir de uma galáxia para outra, são na faixa de milhões de anos, tá?
Então, isso aqui também está correto. Uma forma de driblar o efeito da velocidade da luz é a dobra espacial, a mesma lá de Star Trek, que no final do século passado foi comprovada matematicamente ser viável. Não sei se saiu algum trabalho derrubando esse ou não, tá? Mas que eu escutei lá na época, você conseguiria fazer esse efeito que no espaço local você respeitaria o limite da velocidade da luz, mas a distorção que você geraria daria para fazer. O problema é que, tá, independente da forma que você conseguisse fazer isso gastaria tanta energia que para você viajar um pouquinho mais rápido que a luz, você precisaria gastar a energia de uma estrela inteira. Ou seja, seria não fisicamente inviável, mas em termos de engenharia seria inviável, tá? Então não foi muito animador, mas se tudo estiver correto nessas contas, né? Então até então a melhor explicação possível. Isso eu estou meio atrasado aí uns 20 anos, não sei o que aconteceu nos últimos 20 anos. Terceira, um astrônomo observa uma nave alienígena. Ela alcança a velocidade próxima da luz. Haverá um efeito de distorção na nave, esticando seu comprimento no sentido do movimento. Tá? Se você trocasse encolhendo, ia estar correto. Tá? Então, teria uma distorção do espaço que talvez ele conseguisse fotografar ou não, dependendo da precisão que ele estivesse trabalhando ou enxergando. Tá? A olho nu, talvez ele não notasse isso. Tá? Mas dependendo da distância, também pela velocidade ele não ia conseguir enxergar olho nu, tá? Mas ela teria um encurtamento no sentido, tá, do movimento aqui, tá? Então, a letra D de demente é a resposta correta. Contas. Estava demorando, né? Exemplo 6.3. Considere uma nave espacial se movendo a 80% da velocidade da luz e que possa ser vista da Terra. Um astronauta de massa 70 kg está no interior da nave e sentado na cadeira de comando virado para frente do sentido de movimento da nave, de forma que seu comprimento na direção do movimento seja o da barriga e a pancetinha dele tem apenas 15 centímetros. Acho que fiz muito magro esse astronauta aí. Na Terra, a observação, tá? Peraí, 15 centímetros. Não, tá certo. 15 centímetros tá magro demais, não. Tá mais ou menos que eu tô. Na Terra, a observação durou 20 segundos. Determine a massa desse astronauta, o comprimento na direção do movimento visto da Terra. Suponha que alguém visse a barriga dele aqui da Terra, né? E o tempo nessa observação para o astronauta. Então vamos ver. Ele está a 80% da velocidade da luz, então V igual a 0,8c, tá? É assim que você escreve isso aqui, tá? Eu vou jogar isso aqui para economizar sofrimento nas coisas que vêm depois, tá? Então é o seguinte, você pega aqui, ó, V vale 0,8c, substitui aqui, ó, nesse pedacinho da fórmula. Você vai poder cortar esse cara aqui de baixo, que é 0,8 ao quadrado, c ao quadrado, você corta com c aqui de baixo, vai dar 0,8 ao quadrado, 0,64. Tá? 1 menos raiz de 1 menos isso aqui vai dar 0,6, que bate um número redondinho aqui, lindinho, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar as fórmulas do tempo, do referencial que te interessa, o outro referencial ali, né? Ó, desse referencial foi 20 segundos da Terra. Então, do telinho aqui, você vai ter 20 segundos, que é do chão que tá parado ali, tá? Vamos considerar a Terra parada como referencial, né? E você tem o quê? Essa raiz aqui, que já deixou calculada 0,6. Então, já manda 0,6. Divide o carinho, ó, pro astronauta, aqui, ó. Peraí, na direção, e o tempo nessa observação para o astronauta. O tempo astronauta no referencial dele vai ser 33 segundos. Então, o tempo passou diferente para o astronauta. A observação durou 20 segundos. Para o astronauta, 33 segundos. Tá? Ele viu o tempo na Terra durando 33 segundos, enquanto para ele foi 20. Tá? Na observação... estou me confundindo aqui. Depois eu ver se aqui estiver errado, eu conserto. Tá? Não tem como parar o vídeo, gravar isso aqui de uma vez, não dá para fazer interrupção. Temos aqui o valor do L, tá? Um L aqui para o astronauta,
Então, você vai ter o referencial que a gente está usando aqui, se eu não estiver errado também, e aqui o valor do zero, que a gente já calculou que deu 0,6, quando repetir, manda aqui. Isso aqui vai dar 9 centímetros. A massa, vamos pegar a massa do astronauta, a massa dele parado, com essa velocidade toda, essa massa vai ter isso aqui. Então, o astronauta, ali magrinho, de 70 kg, o efeito de massa inercial dele vai equivaler a 116,67 kg. Vamos para o próximo exemplo. Tomara que aquele anterior não esteja errado. Depois você vai lá, procura no meu site. Se tiver alguma coisa errada, eu conserto lá. Eu não vou parar o vídeo agora, não. Chega. Tá? Exemplo 6.4. O paradoxo dos gêmeos consiste de dois gêmeos idênticos, A e B, em que A está em uma nave espacial próxima à velocidade da luz e B está em repouso na Terra. Os dois verão um ao outro se afastarem de seu ponto de vista. Assim, ambos podem dizer que o tempo está passando mais lentamente para o outro, mas a nave vai e volta e o gêmeo A está mais novo do que B. Tá? A resolução do paradoxo está em perceber que houve uma premissa errada, e é que não é garantida a simultaneidade de eventos para referenciais em movimento. Existe mudança de movimento com aceleração. Então, o paradoxo dos gêmeos, tá, ele muitas vezes é contado de uma maneira mais simples, mas essa é a complexidade, por isso que não batia, e foi chamado muito tempo de paradoxo, até que conseguissem resolver completamente isso. O paradoxo do avô consiste em um viajante do tempo que mata o próprio avô, talvez por acidente, né, antes do pai nascer. O viajante nunca nascerá e ninguém terá matado seu avô que impediu seu nascimento. Analise as afirmativas a seguir. Tá? Um paradoxo é uma aproximação que contraria princípios da teoria. Logo, há algo errado. Tá? Então, alguma coisa está errado. Tá? Talvez alguma premissa, algum dado inicial que você interpretou errado. Tá? Você pode fazer a conta inteira, tá certa a conta, mas alguma interpretação que você teve no começo não está batendo. Tá? Então, aí você vai chamar de paradoxo. 2. É um exemplo de paradoxo afirmar com certeza que toda certeza é relativa. Então, isso também é uma certeza. Tá? Aí, quem acredita no relativismo, ele poderia dizer que a única certeza que ele tem é a relatividade de todas as outras coisas. Mas pelo menos uma certeza ele tem que ter. Por exemplo, a frase do Sócrates, tudo sei que nada sei, ou só sei que nada sei, ele sabe alguma coisa. Tá? Na superfície da frase, pelo menos tem uma incoerência. Depois ele poderia explicar melhor com a frase de Newton. O que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. É o seguinte, olha, eu tenho conhecimento que eu sei um pouquinho das coisas. Melhor do que ter uma ilusão de que sabe de tudo e consegue explicar tudo. Tá? Então, Sócrates ele percebia o tamanho do conhecimento dele diante do todo. Mas na hora de formular uma frase, ele formulou uma frase que gravava melhor e você tinha que pensar para entender esses limites ali dela com cuidado para, digamos, melhorar a precisão da linguagem para ficar claro. Então, também está correto isso aí. 3. A relatividade de Einstein é fundada na invariância do espaço-tempo e na variância da velocidade da luz para todos os referenciais possíveis. Essa frase estaria correta se você pegasse na variância do espaço-tempo e na invariância da velocidade da luz. Aí ela estaria correta. Exemplo 6.5. Uma forma de desenhar o experimento de Michelson-Morley, tá, de 1887, é apresentada na figura a seguir. Tá? Na capa do livrinho lá, no amarelinho, né, o experimento de Michelson-Morley, tá? Pelo menos o desenho de como você enxergaria ele, tá logo na capa do livro, tá? Aí você vai poder ver melhor ali. É que eu não coloquei nenhum desenho exatamente daquele formato. Deixa eu ver aqui, tá? Nela, se a Terra estiver parada em relação ao éter, teremos ondas em fase, e se a Terra se mover com velocidade v para a direita, teremos ondas defasadas. Analise a afirmativa a seguir. Então, nós temos a fonte de luz, bate no espelhinho aqui, bate no outro, né? E você vai ter um outro batendo aqui e vai chegar ondas voltando aqui em fase. Se você tiver aqui um deslocamento para cá, ela vai bater aqui e não vai chegar junto com o outro espelho. Aí você vai ter ondas defasadas nesse outro movimento aqui, até ter se movido um delta
Não, o ΔL é a distância de um espelho para o outro para bater o mesmo tempinho aqui, tá? Então não tem nada a ver, já ia falar besteira. Vamos lá, afirmativa 1. As ondas sempre permanecem em fase para qualquer hora do dia ou dia do ano, tá? Então, não existe éter, então elas vão estar sempre em fase para qualquer situação. Você até está se movendo para um lado do espaço, ou está se movendo no outro, não tem um éter que esteja parado aqui, então tá ali, né? A não ser que ele fosse defender o geocentrismo, né? Mas eu acho que nessa altura do campeonato aí ninguém mais queria de conversa para defender geocentrismo, muito menos terra plana. 2. Einstein e Lorentz disseram que o espaço dos corpos contraem no sentido do movimento, tá? Então é o seguinte, Einstein e Lorentz disseram que o espaço dos corpos contrai na direção do movimento, tá? O Lorentz, ele não falava que o espaço que o corpo tinha, que o corpo ocupava, ele falava que o corpo, os átomos se contraíam. Essa era a interpretação dele. O Einstein vai dizer que o espaço-tempo ali vai sofrer uma deformação, tá? Que o espaço que o corpo está ocupando, tá? Vai sofrer alteração. Einstein dizia isso, não o Lorentz. Tá? Então, essa pequena diferença de interpretação, tá? Do trabalho dos dois ali. 3, então, por isso a 2 está errada. 3. O experimento deu resultado nulo e assim comprovou que o éter não existia. É exatamente isso. Então, a experiência, ele tem que fazer tudo para perceber que não mudaria nada, e esse nada que mudasse ia comprovar que o éter não existia, que era o que também eles estavam imaginando. Tá? Então, experimento legal. Aí fizeram de novo, com tanta precisão, para poder provar exaustivamente que não tinha nada. E agora é o último, esse aqui. O trabalho de Albert Einstein se baseia em considerar a luz uma onda, e assim, talvez como no efeito Doppler, toda onda tem a mesma, talvez não, tal como no efeito Doppler, toda onda tem a mesma velocidade no meio, independente da fonte ou do observador. Assim, seu nome começou como invariância da velocidade da luz, porém, por questões políticas, alguns cientistas puxaram para a relatividade e Einstein aceitou. Analise as afirmativas a seguir. Primeiro, as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais, não existindo sistema preferencial. Primeira lei da relatividade restrita. Segunda, a velocidade da luz no vácuo independe do movimento do observador ou da fonte da luz. Também verdadeira, que é o segundo princípio da relatividade restrita. Terceira afirmativa. Nenhum observador tem a capacidade de identificar se está em um referencial acelerado ou não. Verdadeira, que é a primeiro postulado primeiro princípio, o postulado da relatividade geral. E aqui a quarta afirmativa. Os efeitos de se estar acelerado ou sob a ação de um campo gravitacional são equivalentes. Verdadeiro também, que é o segundo princípio da relatividade geral. Então, todas são verdadeiras aqui. E acabou esse vídeo, tá? Então, você encontra esse material, você encontra o link para os outros vídeos na descrição desse vídeo aqui. E lá no meu site você encontra essa apresentação com todos os errinhos que eu for percebendo e conseguir lembrar e consertar aqui também, tá? Então, tchau.